Fé é crer realmente no Senhor. Mas mais do que isso, fé é depender de Deus. Fé é encontrar descanso para o teu coração, às vezes dolorido, cansado, marcado por situações difíceis. É encontrar descanso no Senhor. Fé é você, em meio às situações turbulentas, você saber que Deus caminha com você. Fé não é você negar as dúvidas do seu coração. Fé não é você falar bem assim, não, eu não posso falar que a minha fé está fraca, eu não posso falar que, sei lá, eu cantei esse cântico maravilhoso, mas eu não, sei lá, não estava tão empolgado assim. Gente, mas Deus sonda o nosso coração. Fé não é você realmente negar as suas angústias, as suas dúvidas, mas é você lançar tudo isso aos pés do Senhor. Fé é compreendermos que nós somos alvos da graça de Deus, nós somos surpreendidos pela graça de Deus, gente que age em nós, apesar de nós, que trabalha nas nossas vidas, que nos busca. Assim como o salmista fala no Salmo 23:6, fé é você entender que a misericórdia e a bondade do Senhor te seguem todos os dias, apesar realmente de você. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Nós estamos diante de um texto que fala do pai da fé, fala de Abraão, ou melhor, Abrão ainda, né? Estamos diante de um texto em que é Deus que se aproxima de Abrão. E aqui nós vemos como a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem. Porque Deus conhece o coração dos seus. E Abrão está assim com algumas dúvidas no seu coração. Deus sabe aquilo que está se passando no coração dele. E Deus se aproxima e Deus surpreende Abraão, reafirmando aquilo que ele já havia prometido a Abraão, que era a questão das suas promessas, a questão de um filho. E aí eu gostaria de pensar algumas coisas com você, nesse sentido, Deus que nos surpreende. E nós vemos aqui, do versículo 1 ao versículo 3, vemos que Deus surpreende Abraão com sua presença, quando o medo está presente ali no seu coração. Se você for olhar bem no começo aqui do capítulo, depois desses acontecimentos, ou seja, gente, Abraão aqui guerreou contra os reis, Abraão teve algumas situações anteriores, passou por lutas, passou por desafios, e nesse sentido Deus se achega a Abraão e diz, não temas, eu sou o teu escudo. O texto começa aqui com a palavra de Deus, essa afirmação, não temas, demonstrando, é claro, que de alguma forma Abraão estava o quê? Com medo. E é estranho a gente olhar para esse texto, principalmente para o personagem Abrão, no sentido de que ele é o pai da fé, mas ele está com medo. Só que Abraão teve medo outras vezes. Lembra quando ele mentiu ali, falando que a sua esposa era sua irmã? Então Abraão teve medo em algumas situações. E aqui Deus se achega na presença dele. É claro, gente, que isso não significa que Abraão não tinha fé. Porque se você for olhar lá no começo, é Deus que chama Abraão, é Deus que surpreende Abraão e fala, vamos para uma terra que eu vou te mostrar. É Deus que age em outros momentos ali, Deus que foi com ele quando ele venceu os reis, no capítulo ali anterior, também quando ele preservou ali a Sarai no Egito, mas ao mesmo tempo nós vemos um Abraão que tem medo. E ele não esconde esses seus medos, essas suas angústias, realmente diante do Senhor. Deus se achega diante dele e ele está, de certa forma, o quê? Duvidoso de que Deus iria cumprir as suas promessas. Porque a resposta aqui de Abraão a Deus, mas antes disso, é bom lembrar que, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ou seja, Deus está falando para Abraão o seguinte, olha, não fique com medo, Abraão. Eu te protejo, eu cuido de você. E tudo que você necessita, você tem em mim. A questão aqui da recompensa, a questão aqui do que Deus é aquele que recompensa os seus, mas eu não vou a Deus simplesmente porque Ele recompensa, eu vou porque Ele é a recompensa. Deus está falando para Abraão, olha, tudo que você necessita, você tem em mim. E aí uma coisa interessante, a partir daí, mesmo depois dessa afirmação, Abraão então, ele coloca a sua dúvida ali na presença do Senhor Deus. Ele, diante de uma prolongada espera, porque gente, se você for olhar para o texto bíblico, Abraão não era um adolescente,
Ele já tinha uma certa idade, sua esposa também. E ainda a promessa do filho não havia chegado. Ou melhor, não havia se cumprido. E nesse sentido, essa prolongada espera aqui, de certa forma, deixou Abraão cansado, duvidoso, desgastado. E é interessante que mesmo com isso, mesmo Abraão colocando as suas dúvidas, as suas angústias na presença de Deus, nós vemos que Deus prontamente o responde. Ligeiramente o responde. Às vezes Deus não faz assim, mas aqui ele fez assim. Deus age como quer, né? Mas uma coisa interessante nós percebermos aqui, gente, que de fato, quando você pede algo para Deus, quando você coloca alguma situação diante do Senhor Deus, quando há um anseio no seu coração que você está ali repetidamente na presença do Senhor Deus, e quando isso não acontece no tempo que você imagina que deva acontecer, é claro, gente, que você fica cansado. É claro que às vezes você fica angustiado, mas será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que Ele vai me responder mesmo? Eu acho que talvez não vá não. E antes de nós apontarmos o dedo aqui para Abraão, para as dúvidas, para a queixa dele, de que ele não seria pai, ele precisava dar um jeito, e iria deixar todas as suas posses, né, toda a sua herança ali para o seu servo, o Damasceno Eliezer. Antes de você apontar o dedo para isso, falar, nossa, como o pai da fé falou um negócio desse para Deus, como o pai da fé duvidou do Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes essa semana você duvidou de Deus? Quantas vezes você se colocou diante do Senhor Deus por muito menos reclamando, porque Ele não ouve você? Quantas vezes nós não colocamos em xeque as promessas do Senhor Deus? Porque olhamos para as circunstâncias e parece que não vai acontecer nada, parece que Deus está em silêncio, parece que Ele não está me ouvindo, parece que Ele não vai agir. Então, gente, nós precisamos lembrar diante disso que nós, assim como Abrão colocou isso na presença de Deus e Deus prontamente fala com ele, o nosso Deus é um Deus que nos ouve. Nós não devemos ter medo de lançar na presença dele as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Porque, gente, é dessa forma que nós devemos chegar a sermos sinceros diante do Senhor Deus. Não ficar escondendo, não, eu não vou na igreja hoje que eu não estou bem. Sei lá, eu estou meio sem fé, hoje eu não vou na igreja. Eu não vou orar hoje porque, sei lá, briguei lá em casa, não estou com cabeça para orar. Gente, nós precisamos chegar na presença de Deus, lançar diante dele aquilo que nos angustia, as nossas inquietações. E é isso que Abraão aqui é surpreendido por Deus nesse aspecto, nesse sentido. E aí uma coisa interessante, que um segundo ponto aqui que eu gostaria de ver com vocês, é que Deus surpreende Abraão com a sua palavra quando o coração dele está em dúvida. Porque do versículo 1 ao versículo 3, vemos Deus fala a Abraão, Abraão responde a sua dúvida, e do versículo 4 ao versículo 5, vemos Deus falando a Abraão, reafirmando as suas promessas a Abraão. Abraão está cansado, duvidoso, e já havia encontrado uma solução humana. Deus está demorando, eu vou deixar aqui para o meu servo Eliezer as minhas coisas, pronto, está resolvido. Ele já tinha ali decidido, Eliezer seria o herdeiro. Gente, é interessante refletirmos ainda sobre isso. Veja como que é perigoso nós às vezes colocarmos um tempo nas promessas de Deus. Deus, se você não me abençoar até esse dia, eu vou tomar uma atitude. Se eu não casar até os 30, eu vou tomar uma atitude. Né? Se não acontecer alguma coisa na minha vida assim, eu vou tomar uma atitude. Gente, é perigoso demais. É perigoso demais fazermos isso. É perigoso demais se realmente acharmos que Ele está demorando em ouvir a nossa oração, porque quando nós fazemos isso, o que vai acontecer? De forma bem prática, nós vamos colocar um substituto no lugar das promessas de Deus. O nosso coração tem essa tendência. Nosso coração tem essa tendência. Nós colocamos substitutos no lugar das promessas de Deus. Nós damos um jeito. Se Deus não dá um jeito, nós damos um jeito. Quando Deus demora, infelizmente o coração humano tem a mania de ir atrás de outras alternativas nesse sentido. Eu não estou falando que você, diante
de uma questão que você não vai correr atrás, você não vai mais, lembre-se, entregando, confiando, colocando tudo realmente na presença de Deus. E nesse sentido, diante dessa alternativa de Abraão, nós vemos aqui que Deus é gracioso para com Abraão, e assim como Ele é também gracioso para conosco. Deus rejeita a solução humana que Abraão deu, e o que Ele faz? Deus reafirma a sua promessa. Esse não será o seu herdeiro. Você terá realmente um filho. E aí, Deus leva Abraão para fora da tenda. Com certeza devia ser noite, né? E Ele manda olhar as estrelas e promete aqui o quê? Que os descendentes de Abraão seriam mais numerosos do que as estrelas do céu. Como é bom nós sermos surpreendidos pela palavra do eterno Deus. E talvez, quando você olha para esse texto, você até pensa assim, pastor, mas eu gostaria de ter essa experiência que Abraão teve, a questão dessa visão, Deus falando ali com ele. Mas nós temos, está aqui, ó. É Deus falando. É Deus falando. O grande problema é que às vezes nós queremos que Deus fale de uma outra forma. Mas Deus fala conosco porque isso aqui é a revelação dele. Especial dele para mim e para você. Então, quando você às vezes olha para essa história e fala bem assim, poxa vida, mas é diferente. Deus falou diretamente com Abraão, mas Deus fala diretamente comigo e com você também, porque é a palavra dele. É por isso que, gente, nós precisamos dar mais valor, enfim, nós precisamos estar mais focados, sermos mais intencionais em relação à palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Mas, uma outra coisa aqui que nós vemos desse texto, e aí vamos chegar aqui no ápice desse texto, que é o versículo 6, que Deus surpreende Abraão, o declarando justo sem ele merecer. Uma coisa fantástica aqui. Diante desse Abraão, que é chamado de o pai da fé, diante desse Abraão, que foi já abençoado por Deus, diante desse Abraão, que Deus faz uma promessa a ele, diante desse Abraão que duvidou, Deus surpreende Abraão, o declarando justo sem ele merecer. E isso tem muito a ver comigo e com você. Gente, esse é um dos versículos mais importantes, realmente, de toda a Escritura. Porque aqui está falando de justificação antes de Cristo vir a esse mundo. Antes de Deus enviar seu único filho. Abraão creu na promessa de Deus, conforme está lá no versículo 6, e isso foi imputado para a justiça. O que isso significa? Deus declarou Abraão justo sem Abraão merecer. E aqui está o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho. Porque, gente, imputar aqui significa contar, acreditar, atribuir, lançar na conta de alguém. E daí você possa pensar, mas pastor, o que isso tem a ver? Gente, a ideia aqui é que Deus coloca na conta de Abraão algo que ele não merecia. Mas o que ele coloca na conta de Abraão? Deus o declara justo sem ele merecer, por si mesmo. Essa justiça aqui não era própria de Abraão. É Deus que o declarou justo, é uma justiça imputada, ou seja, é Deus que fala, você é pecador, mas eu vou declarar você justo. Eu o declaro justo. E, gente, esse verso é tão importante que é citado por Paulo várias vezes. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 3, versículo 9, versículo 22 e 23. Lá em Gálatas capítulo 3 e 6. Também por Tiago, lá em Tiago 2, 23. E Paulo, lá em Romanos, onde ele fala bastante sobre esse texto, ele, olhando para Gênesis, Paulo afirma que Abraão foi justificado sem obras. Abraão foi justificado sem méritos, sem circuncisão, mas somente pela fé. Veja só que o Evangelho aparece muito tempo antes da cruz, antes da vinda realmente do Messias. E aqui é muito claro, porque Abraão foi declarado justo, isso ocorreu o quê? Porque ele era bom, porque ele era o pai da fé, porque ele era muito sincero diante de Deus. Ele colocou as suas dúvidas ali, ele não omitiu nada. Não, gente, ele foi declarado justo pela fé, não pelas obras. Ele foi declarado justo mesmo antes de ser circuncidado. Ele foi declarado justo. E aí isso significa que a salvação sempre foi pela graça.
mesmo lá no Antigo Testamento. Abraão foi salvo exatamente da forma como eu e você somos salvos. Pela graça. Pela graça. Isso é algo maravilhoso, gente, porque isso é mediante a fé, é por causa de Cristo, e é bom lembrarmos que a fé que Abraão teve, mas pastor, Abraão creu. Tinha alguma coisa diferente aqui, né, diferente nessa confiança de Abraão? Não, gente, a fé de Abraão não é criada por ele mesmo. A fé de Abraão não nasce por ele mesmo, ou não nasce no vácuo, pelo contrário. A fé de Abraão é algo que Deus também concedeu a ele. Se você for olhar, quem era Abraão antes de Gênesis 12? Ele era alguém que adorava outros deuses. E Deus o chama lá em Ur. Deus lhe apareceu, Deus faz promessas a ele, Deus falou com ele várias vezes, Deus o fortaleceu a sua fé, Deus o conduziu durante todos os anos da sua trajetória. Isso significa o quê? Que o crer no Senhor Deus, ter fé nele, isso vem dele também, é um dom de Deus. Por isso que em meio às crises, em meio às situações difíceis que possamos atravessar nesse mundo, precisamos nos colocar humildemente na presença do Senhor Deus e pedir a Ele: Deus, aumenta a minha fé, porque a fé vem dEle. É claro que foi Abraão que creu, mas é Deus que deu essa condição para ele crer. E nesse sentido, se você me pergunta, pastor, mas ele teve uma crise de fé então aqui? Sim, eu e você também temos. Não é errado você às vezes falar bem assim: olha, sei lá, minha fé está meio enfraquecida. O problema é se você ficar só nisso. O problema é que quando você não vai na fonte. O problema é quando você não se achega diante daquele que fortalece a fé. Diante daquele que é a razão realmente da sua fé. Porque, gente, imagine se a fé tivesse a origem em você. Ninguém estaria aqui. Imagine se a fé tivesse origem final em você. A sua segurança dependeria de quem? De você. Mas a fé de Abraão não estava originada nele. É Deus que deu. A nossa fé é Deus que nos dá, é dom de Deus, conforme Paulo diz. Embora em alguns momentos ela fique enfraquecida diante de situações que possamos atravessar e enfrentar no dia a dia, mas devemos lembrar que a salvação ou a fé é graça de Deus. É graça de Deus. E aí, gente, o que nós vemos aqui nesse versículo maravilhoso do capítulo, o versículo 6 aqui, é que a nossa salvação não está, a salvação de Abraão, a minha e a sua salvação, não está baseada no nosso desempenho. Não está baseada realmente no nosso currículo, mas porque Cristo pagou o preço e assumiu a nossa culpa, para que nós fôssemos declarados o quê? Justos. Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Abraão merecia? Não. Não. Eu e você também não merecemos. Não merecemos. E nesse sentido, uma última lição que esse texto nos traz, tem a ver aqui que vai do versículo 7 ao versículo 21. É a maior parte do texto. E aqui Deus surpreende Abraão assumindo sozinho a responsabilidade da aliança. O pastor hoje falou na liturgia bastante sobre a aliança. E aqui, gente, é um momento tão impressionante nesse capítulo. E talvez você olhe para esses versículos aqui e fale: nossa, mas esses animais cortados ao meio aqui, o que é isso aqui? Pois bem, naquele contexto era muito normal as pessoas fazerem aliança e ambas as partes tinham que passar pelo meio dos animais, né, ali falando: ó, se eu não cumprir, a maldição vai cair sobre mim. Sabe, sei lá, você negociava alguma coisa com alguém, você fazia uma aliança, ou você faz uma aliança, e Deus fala: ó, se eu não cumprir, né, eu vou ser castigado por isso. Se eu não fazer a minha parte, eu vou ser castigado por isso. E aqui, Deus pede para Abraão sacrificar os animais, e Abraão fez tudo certinho, como Deus havia pedido, colocando ali as partes dos animais, e nesse sentido os animais são partidos, o sangue é derramado, a cerimônia está preparada, e normalmente Deus deveria passar, e Abraão também deveria passar entre os animais. Mas uma coisa que você vai observar no restante do capítulo é que Abraão passa entre os animais? Não.
Abraão não passa entre os animais. Abraão não assume a maldição. Abraão não oferece garantias. Abraão não contribui em nada aqui nessa aliança. Ele matou os animais. Ele fez o que Deus pediu para ele fazer. Mas ele não passou por meio. E eu sei que esse sacrifício aqui é sangrento, mas é claro que aponta assim para o sangue de Cristo. Mas uma coisa interessante que eu gostaria que você atentasse e guardasse isso aqui, gente, é que somente Deus passa entre os animais. Deus faz tudo aqui. Deus faz tudo. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Veja só, Abraão não sustenta essa aliança. Não, eu vou passar também. Porque se eu não cumprir, Deus pode me castigar. Não, gente. Somente Deus faz isso. Somente Deus faz isso. E sabe o que isso aponta para mim e para você? Que se eu e você também tentássemos passar, ou não, pode, Deus, eu vou fazer a minha parte, né, como diz aquele versículo que alguns citam, faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Não tem esse versículo na Bíblia, né, gente? Mas uma coisa interessante aqui você observar é que, gente, nós somos salvos porque Cristo sustentou a aliança por nós. Isso aqui está apontando para Cristo de uma forma muito direta. Veja o que aconteceu aqui de forma extraordinária aqui nesse capítulo. O que acontece com Abraão? Ele ficou lá, enxotando os animais lá, né? Os corvos ali, mas os urubus ali, mas o que acontece? Abraão dorme. E Deus envia esse sono. Enquanto Abraão está dormindo, Deus passa sozinho. O fogo aqui, né? A tocha ardente aqui representa o quê? A presença de Deus. E somente Deus atravessa esse corredor de sangue. Por quê? O que isso significa? Deus fala, eu estou assumindo toda a responsabilidade dessa aliança. Que cena gloriosa. Que cena maravilhosa. Porque eu e você, gente, nós não conseguimos. Nós não temos garantias. Abraão não oferece garantias. Abraão não faz promessas. Abraão não contribui com nada. Tudo depende de Deus. Tudo repousa sobre Deus. Eu não contribuo com nada para a minha salvação. Tudo depende dele. Os meus méritos não são nada. Tudo repousa sobre ele. Tudo foi realizado por Deus. É o corpo de Cristo que foi moído. É o corpo de Cristo que foi massacrado para que eu e você fôssemos salvos. Essa aliança aqui está apontando justamente para Cristo. E aqui nós encontramos, conforme um autor, um comentarista diz, uma das mais belas antecipações da cruz. Porque, gente, séculos depois, e vários séculos depois, essa aliança foi realmente feita por Cristo Jesus no Calvário. Cristo seria despedaçado. Cristo seria ferido. Cristo receberia a maldição. Para quê? Para que eu e você fôssemos declarados justos. Que verdade maravilhosa. O Deus que passou entre os animais, aqui em Gênesis 15, é o Deus que, encarnado, que seria pregado numa cruz lá em Jerusalém. Séculos mais tarde. Então, gente, de forma maravilhosa, veja só, esse texto é um texto para que eu e você saiamos daqui maravilhados, surpreendidos, alegres, gratos, porque Deus fez uma aliança conosco. E quando éramos para nós cumprirmos o nosso papel, Cristo cumpriu a nossa parte. Ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldição por nós, para que eu e você pudéssemos realmente sermos declarados justos. Ele pegou toda a minha dívida, pegou toda a sua conta, né? Conforme diz lá em Colossenses, ele riscou toda a cédula, toda a culpa que era contra nós. Ele cravou realmente na cruz. Ele nos declarou justos. A grande questão é, o que isso muda no meu e no seu coração? Já perceberam que o herói desse capítulo aqui não é Abraão? É Deus. É o Deus que surpreende. É o Deus que surpreende fortalecendo a nossa fé, que às vezes é abalada,
que às vezes está fraca. É Deus que nos surpreende justificando quem não merece, como eu e você. Nós não merecemos aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus tem feito por nós. Nós não merecemos a salvação. Ela foi dada a mim e a você pela graça. É Deus que nos surpreende entregando o seu próprio Filho para que ele fosse amaldiçoado em nosso lugar. Gente, isso é muito amor. Isso é muita graça. E eu creio que esse texto é um chamado justamente para nós nos entregarmos na presença dele os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas angústias, a aparente demora divina. Sabe, quando você fala, pastor, mas tá complicado. E tá mesmo, isso está. Eu não quero diminuir a sua luta, a sua dor, e a palavra de Deus não diminui a sua luta, a sua dor, a sua crise, os seus medos, as suas angústias. Mas a palavra de Deus nos mostra um Deus que está comigo e com você em todo tempo, todo dia, em todas as circunstâncias. O Deus que surpreendeu Abraão continua nos surpreendendo hoje, gente, com a sua graça, com o seu cuidado, com a sua presença, agindo em nós, apesar de nós, derramando da sua bondade sobre nós. Por isso que esse texto é um chamado, sim, a pedirmos a Deus que Ele venha fortalecer a nossa fé, que às vezes é fraca, e que às vezes é enfraquecida porque olhamos demais para as circunstâncias dessa vida, circunstâncias desafiadoras, momentos complicados na família, enfermidade, enfim. Esse texto é um chamado a nos colocarmos na presença de Deus e falarmos: Deus, fortaleça a minha fé porque está fraca. Fortaleça a minha fé porque eu estou começando a olhar substitutos. Estou começando a pensar em algumas alternativas. Estou entendendo que o Senhor não vai cumprir. Estou entendendo que o Senhor não está me ouvindo. E esse texto então é um chamado para você se colocar na presença de Deus, assim como os discípulos pediram para Jesus: aumenta a nossa fé. E assim como por várias vezes Jesus falou aos discípulos: homens de pequena fé. Gente, a nossa fé, infelizmente, ela às vezes não está tão firme assim. E aí nós precisamos o quê? Nos achegarmos diante daquele que fortalece a nossa fé. Assim como fortaleceu e reafirmou as suas promessas a esse Abraão, ou esse Abrão duvidoso. Abraão creu. A promessa de Deus foi reafirmada. Abraão creu. E, gente, a fonte para que a nossa fé seja firme, seja renovada, fortalecida, aumentada, é o próprio Deus. Então lance na presença dele a sua dúvida. Lance na presença dele as suas falhas. Lance na presença dele aquilo que está angustiando o seu coração. Lance na presença dele, às vezes, a sua indiferença, sabe? Aquele negócio que você está na igreja, mas entra de um jeito, sai pior do que entrou. Lance na presença dele essa angústia. Lance na presença dele quando você às vezes vai cantar, mas aquilo não é empolgante. Ler a Bíblia não é empolgante. Ler esse texto não é empolgante. Gente, peça para Deus mudar isso. As circunstâncias não vão melhorar para que a tua fé seja mudada por causa disso. Ou senão, se pensar, não, essa semana vai estar mais calmo lá no meu trabalho, então eu vou ter mais fé. Não, gente. Você precisa ir à fonte e pedir que Ele fortaleça a sua fé. Ele fortaleça a sua fé. E se você tem dúvida em relação à sua salvação, se você às vezes é alguém que está falando: pastor, mas eu procuro ali fazer coisas boas para Deus se agradar de mim. Lembre-se, gente, você não é justificado pelos seus méritos. Você é justificado em Cristo Jesus. É Deus que assumiu todo o pacto, sabendo que não tínhamos condições de cumprir. Isso significa que Ele nos ama, está conosco, guarda, cuida de cada detalhe da nossa vida, mesmo quando pareça que Ele está em silêncio. Por isso que nós vamos encerrar esse momento cantando um cântico que fala sobre fé. Que a minha fé, ou somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança no Senhor Jesus?
Esse texto mexeu com você? Esse texto aqui, nossa, será que Deus me ama assim? Te ama. Te ama. É Ele que tomou a iniciativa de tocar no seu coração para que você estivesse aqui. É Ele que tomou a iniciativa para que você pudesse buscá-lo. Portanto, entrega, se renda a Ele. Cante ao Senhor, realmente glorificando o seu nome, fazendo desse cântico a sua oração final, né? E que eu espero em nome de Jesus, durante essa semana, em meio às lutas e desafios que você possa enfrentar, você possa lembrar, Deus está comigo. Ele assumiu toda a aliança. Ele assumiu todo o pacto. Ele assumiu até a maldição que era contra mim, porque eu não iria conseguir cumprir. Ele assumiu. Obrigado pelo seu amor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra que é viva e que é eficaz. E na tua presença, ó Pai, nos colocamos humildemente, reconhecendo, ó Pai, o quanto que às vezes a nossa fé é enfraquecida por causa das circunstâncias, sim, que passamos e enfrentamos. Situações difíceis, às vezes na casa, no trabalho, inquietações do coração, dúvidas. Mas, ó Pai, queremos nesse momento, assim como Abraão, lançarmos na Tua presença as nossas dúvidas, as nossas inquietações, sabendo que é o Senhor que nos dá a fé, é o Senhor que fortalece a nossa fé, é o Senhor que na cruz nos declarou justos. É o Senhor que pagou o preço que era para nós pagarmos. Obrigado por esse amor maravilhoso. E Deus querido, não permita que saiamos daqui com nosso coração indiferente. Antes, ó Deus, vem agir com poder, com graça. Antes, ó Deus, quebra o nosso coração. Quebrando o nosso coração, para que possamos descansar de fato nas Tuas promessas, ó Pai, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor é por nós apesar de nós. Venha, ó Deus, fortalecer a nossa fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Somente
os nossos lares, fortalecidos em Ti, ó Pai. Que, de fato, ó Pai, essa semana, diante dos desafios, demandas, circunstâncias que são contrárias, ó Pai, adversas, ó Deus, que a nossa fé seja firmada no Senhor. E clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a não duvidarmos, ó Pai, das Tuas promessas. Que o nosso coração encontre descanso na Tua palavra, nas Tuas promessas, ó Pai. Leva os Teus filhos em paz para suas casas, fortalecendo a cada um diante dos desafios e demandas dessa nova semana. Oramos em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Deus, o nosso eterno Pai, o amor de Cristo Jesus, nosso suficiente Salvador, e a consolação, a presença do Espírito Santo, seja com todos e sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém.